Por favor, pastor Luiz. E eu quero que você aplaude ao Senhor pela vida do pastor Luiz. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia que o Yuri mais chora no ano, é hoje, porque o pastor Luiz está aqui, já está chorando, né? Só de ver o Senhor já está chorando. Que o Senhor te use, que o Senhor te abençoe poderosamente, pastor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Que o Senhor continue abençoando e falando aos nossos corações, como Ele tem falado. Eu quero já parabenizar o Ministério de Louvor. Louvor cristocêntrico, sem vaidade, louvor direto para Deus. Louvor que nos leva em adoração a Deus. E por que eu digo isso? A gente anda bastante por aí e às vezes a gente vê mais performance do que adoração. E o que eu vi hoje aqui foi a adoração, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, a glória do Senhor. Quero agradecer ao pastor Mário, sua esposa, que me convidou mais uma vez para estar aqui. Eu estive aqui o ano passado, no aniversário de 30 anos, e aí eu fiquei muito feliz em ser convidado de novo. É o vice-presidente? Quem que é o vice-presidente? Ah, o irmão, obrigado, irmão, pelo convite e pela indicação. Deus abençoe sua vida. E é muito bom estar aqui. Eu conheço já a Daíse e seu esposo Yuri, são um casal amigo da gente, congregamos juntos na mesma igreja lá em São Paulo. E aí a gente fez essa amizade, Deus proporcionou isso e estendeu para o pastor Mário. E eu me sinto muito honrado em ser seu amigo. Eu me considero seu amigo. E amigo dessa igreja que tanto nos acolhe muito bem. Amém? Deus abençoe sua vida. A irmã Dora, que hoje já me deu um xarope, melhorou minha tosse. Já estou bem. Muito bom. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 42 em diante. Atos 2, 42, a versão que eu estou usando é NVI. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite que é uma noite de festividade e aniversário da igreja. E eu quero falar sobre igreja. Igreja somos nós. E eu quero falar sobre nós enquanto corpo de Cristo. E eu quero falar daquilo que deu certo, a igreja que deu certo. Porque tem igreja que não dá certo, tem igreja que dá escândalos, tem igreja que tem mais problemas do que bênçãos. Mas eu quero falar daquilo que deu certo, e aquilo que dá certo é exemplo para nós. Então eu quero falar de gente que deu certo. E eu quero acreditar e acredito que eu vou falar nessa noite para gente que está dando certo. Diga comigo assim: aqui tem um povo que dá certo. Ô glória. E eu quero falar de 3 igrejas que deu certo. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Tessalônica. São 3 igrejas primitivas. Chamamos-as de primitivas porque elas são igrejas do primeiro século. Assim que Jesus ascende aos céus e que o Espírito do Senhor visita a igreja e batiza a sua igreja, e ali começa o corpo de Cristo na terra, que é a igreja. Então, a partir daquele momento, nós chamamos de primeira igreja ou igreja primitiva, a igreja do primeiro século. E 3 igrejas chamam a atenção, que é a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia e a igreja de Tessalônica. Agora, o que essas igrejas tinham que deu certo? O que essas pessoas tinham que deu certo? Porque nós precisamos de bons exemplos. O mundo em que nós estamos inseridos é um mundo de péssimos exemplos. Temos exemplos péssimos de pais, de mães, de famílias, de líderes religiosos, péssimos exemplos de políticos, péssimos exemplos de profissionais. Maus exemplos tem em todo lugar, em toda área, em todo segmento, em toda religião, em todo nível social, econômico e intelectual. Mas nós precisamos olhar para aquilo que deu certo.
E quando a gente olha para a igreja de Jerusalém, no versículo 42 do capítulo 2, está escrito assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. O interessante que diz o versículo 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. 3 coisas estão aqui claras para mim. Primeira coisa que está claro é que a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino. Diga comigo, ensino. Eles se dedicavam ao ensino e se dedicavam à comunhão. Diga comunhão. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão e à oração. Diga oração. 3 coisas estão aqui muito claras para nós. E essas 3 coisas são tripé. Aquilo que sustenta a igreja de Jerusalém. E o que sustentava a igreja de Jerusalém e que fez com que a igreja de Jerusalém desse certo, que fez com que os crentes da igreja de Jerusalém fossem crentes bem-sucedidos, é que eles ensinavam, estavam embasados, fundamentados, alicerçados no ensino dos apóstolos. E eu quero começar por aqui. Essa igreja deu certo porque o fundamento dela, o embasamento, o alicerce daquela igreja era ouvir a palavra, viver a palavra, praticar a palavra, ensinar a palavra, mas não era qualquer palavra. Não era palavra de qualquer pessoa. Eles estavam fundamentados no ensino dos apóstolos, na palavra apostólica, na palavra que eles ouviram de Jesus. E não tem como dar errado se você está fundamentado na palavra de Jesus. Queridos, preste bem atenção. Nós temos livros de autoajuda. Nós temos vários escritores, bons escritores, que falam sobre muitas coisas motivacionais. Nós temos excelentes escritores que falam daquilo que dá certo, de como você vai fazer, 5 passos para isso, 10 passos para aquilo. Mas essas coisas podem dar certo ou não. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, quando estamos fundamentados, alicerçados na palavra apostólica, na palavra de Jesus, não tem como dar errado. Todo cristão fundamentado na palavra não tem como dar errado. Um pai que ele olha para a palavra e toma a palavra como princípio e valor para a sua vida, não tem como esse pai dar errado. Não tem como uma mãe que olha para a palavra e é fundamentada na palavra, alicerçada na palavra, não tem como dar errado essa mãe. Uma família que está embasada na palavra, fundamentada na palavra, não tem como essa família dar errado. Então, querido, você que é filho, você também não tem como dar errado se você estiver submetido, embasado, alicerçado na palavra. Tudo que dar errado porque não está na palavra. Porque tudo que começa errado vai dar errado. Mas não tem como começar errado na palavra, porque a palavra é o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus foi fazendo, e a Bíblia diz que quando Deus terminou de fazer tudo, Ele então faz o homem. E quando Deus cria a humanidade, a Bíblia diz que Deus olha para a humanidade e Deus diz, e viu Deus, a palavra diz, e viu Deus que era muito bom. Então por que era muito bom? Precisamos lembrar que o que Deus chamou de bom é aquilo que Ele criou pela palavra. Então tudo que é criado na palavra é muito bom. Não tem como uma igreja dar errado se essa igreja estiver na palavra. A IBAV está há 31 anos aqui, há 31 anos dando certo. Claro que teve momentos difíceis, claro que teve momentos de reverses, claro que teve momentos desafiadores, mas chegamos até aqui. E se chegamos até aqui, é porque a palavra nos trouxe até aqui. A igreja de Jerusalém está apontando para a palavra.
Eu não sei, talvez você esteja precisando voltar-se para a palavra. Talvez você esteja precisando fazer uma imersão na palavra de Deus. Olhar para essa palavra e dizer: Senhor, o que essa palavra pode trazer para a minha vida, para que a minha vida dê certo. Para que a minha vida dê certo em todas as áreas. Porque, querido, não tem como dar errado. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Pedro está junto com outros pescadores e vão pescar e passam a madrugada inteira lançando a rede. Lançar a rede, eles são experientes. Eles têm técnicas e experiências de um pescador. Ninguém melhor do que eles sabia onde lançar a rede. Ninguém melhor do que eles sabia o momento de sair para a pesca. E eles foram, mas deu errado. E dá errado porque não é a inteligência humana que faz dar certo. Deu errado porque não é a experiência humana que faz dar certo. O que faz dar certo é estar debaixo da palavra de Deus. Talvez você pense: mas eu faço tantas vezes, eu tenho tanta experiência e não sei por que está dando errado agora. Está dando errado agora porque agora é hora de voltar para a palavra. Está dando errado porque agora é hora de se submeter à palavra. Então de manhã, Jesus vai ter com aqueles pescadores cansados. Os braços já estavam dormentes. Já tinham tentado de tudo. Jogaram a rede, pararam, lavou as redes, estão guardando a rede. E Jesus chega e diz: vamos entrar um pouco mais. E eles tiram o barco dali, da superfície, que está mais raso, e vão para um lugar mais fundo. E chega ali, Jesus diz: lança a rede desse lado. Mas nós pescamos a noite toda. Nós não apanhamos nada, deu errado. E Jesus disse: mas lança a rede desse lado. E Pedro diz: sob, S-O-B, sob, embaixo da sua palavra. Debaixo da sua palavra. Deu errado pra caramba. A gente não aguenta mais. A gente já desistiu de pescar. Mas, debaixo da sua palavra, a gente vai tentar mais uma vez. E debaixo da palavra eles lançam a rede. E a Bíblia diz que foi uma grande pesca, uma pesca maravilhosa. Ei, querido, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Lança a tua rede mais uma vez, debaixo da palavra. Eu não sei o que não deu certo, mas eu sei o que pode dar certo. E o que pode dar certo, que está no seu coração, que está na sua mente, que os seus projetos, seus objetivos vão dar certo quando você estiver debaixo da palavra. A igreja de Jerusalém está submetida ao ensino apostólico. Mas a igreja de Jerusalém, no versículo 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Comunhão vem de koinonia, é um verbo, uma palavra grega, koinonia, que é tudo em comum. Mas o interessante que a igreja de Jerusalém tinha tudo em comum. Era uma igreja que tinha uma koinonia. As pessoas se davam muito bem. Elas estavam juntas. Mas elas estavam juntas porque a palavra veio primeiro. Diz o texto bíblico o seguinte: se dedicavam ao ensino primeiro. E como resultado do ensino, como resultado da palavra, a comunhão acontecia naturalmente. Peraí, para você dar glória. Sabe qual é o problema das igrejas hoje? É que querem comunhão primeiro e palavra depois. Mas só que, peraí, segura. Ajuntamento de gente sem palavra não é comunhão, é confusão. Ei. Quando um monte de crente se junta e não tem palavra, tem bagunça. Quando um monte de cristãos se juntam e não tem palavra, tem fofoca.
Quando um monte de crente se junta e não tem palavra, tem disse-me-disse. Primeiro, palavra. Comunhão. Resultado da palavra. Quem está comigo? Diga para o seu irmão primeiro, palavra. Diga para ele, por causa da palavra, eu posso caminhar contigo. Oh glória, quem está entendendo? O que é que deu certo na igreja de Jerusalém? Palavra. E a palavra gerava comunhão. Preste bem atenção, que não era uma agenda da igreja, não eram eventos da igreja, porque a palavra evento é muito ruim. A palavra evento, ela vai reverberar em outra, derivar outra, que chama eventual. Evento, eventual. E tudo que é evento e eventual é de vez em quando. Então, igreja não precisa de evento. Porque evento é de vez em quando. Igreja precisa de contínua comunhão. Eu não tenho que estar com você no evento. Eu tenho que estar com você todo dia. Quem está entendendo o que Deus está falando? A igreja de Jerusalém deu certo porque era a palavra. E a palavra, por causa da palavra, a palavra unia as pessoas. Era a palavra que atraía os crentes. Era o ensino da palavra. Então o irmão sentia vontade, ele estava em casa. Ele dizia, não, eu não vou perder tempo com a novela. Eu não vou perder tempo assistindo jornais. Eu não vou perder tempo aqui na minha casa. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou para a igreja. Eu vou me reunir com os irmãos. Aqueles irmãos que estão igual a mim. Sedentos da palavra. Vai dar certo. Seu casamento vai dar certo. Vai ter comunhão. Os teus filhos vai ter comunhão. A sua família vai ser uma família de comunhão. A sua igreja será uma igreja comunitária, coinônica, porque temos a palavra. Você está comigo? Diga amém. E aí o interessante, pastor Mário, que a comunhão era resultado do ensino. Palavra primeiro, aí eles queriam estar juntos. Deu certo. Aí, pastor Mário, os crentes de Jerusalém, por conta da palavra, eles se reuniam. Mas quando tem palavra, e a gente se reúne, sabe o que os crentes gostam de fazer? Não. Esse negócio aí, ó, eu confesso que eu sou um desses que come muito. Mas vamos falar a verdade, que está na hora da gente mudar isso aí. Porque toda vez que a gente se reúne, o pessoal fala assim, crente gosta de comer. Mas é isso que a gente quer que as pessoas lá fora falem da gente? É isso que a gente quer, que as pessoas lá fora falem assim, ah, crente, sabe o que eu sei dos crentes, que eles gostam de comer? Eu fiz um evento na minha igreja, e aí convidamos uma empresa que faz rodízio de pizza. E para tristeza do cara, ele aceitou. Mas ninguém avisou para ele que era igreja. E ele foi. 20 minutos depois, ele falou para mim. Se eu soubesse que era igreja, não teria vindo. Porque não dá lucro. Os crentes comem demais. E eu não vou fazer para a igreja nunca mais. Ele mentiu? Não. Tomou um prejuízo. Porque a gente não bebe, então a gente come. Só que os crentes da igreja de Jerusalém, eles se reuniam, e aí eles estavam juntos pela palavra, e aí o coração deles queimava, irmãos. Aqueles crentes olhavam um para o outro assim, e falavam, olha, a gente sabe por que a gente está aqui.
A gente está aqui porque a gente entendeu a palavra, a gente sabe que está aqui porque a gente entendeu que é pecador, a gente entendeu que não há solução para nossas vidas se não for em Jesus, a gente entendeu que Jesus é o motivo da nossa existência, e aí eles olhavam um para o outro e se abraçavam, daqui a pouco estava um crente abraçado com o outro, estava um crente chorando, o outro chorando ali, daqui a pouco um começava a orar, e o outro começava ali, daqui a pouco o fogo pegava, e aquela reunião virava um culto. Deu certo a igreja de Jerusalém. Então é isso. A igreja de Jerusalém deu certo que tinha palavra. A igreja de Jerusalém deu certo que a palavra gerava comunhão. E a comunhão gerava a necessidade de orar uns pelos outros. Louvado seja Deus. Hoje a coisa mais difícil que tem nas igrejas é a gente reunir o povo para orar. A não ser que aqui seja diferente. Tomara que aqui seja diferente. É diferente, ó glória! Porque é difícil reunir o povo para orar. A gente reúne o povo fácil. Depende do que é, rapidinho a gente reúne o povo, mas para orar, meu Deus. Ainda bem que Deus levanta aquelas irmãs de oração. Ainda bem que Deus levanta aqueles remanescentes de oração. E são esses remanescentes que sustentam a igreja de pé. E louvado seja Deus pela sua vida que não falta nas reuniões de oração. Se você é um desses ou uma dessas, Deus continue abençoando sua vida. Não para de orar não, muita coisa aconteceu aqui, muito milagre aconteceu aqui, muita vitória aconteceu aqui, muita conquista aconteceu aqui, muita gente se converteu aqui, porque você não falta a reunião de oração. Aleluia, irmãos. A igreja de Jerusalém deu certo, e eu quero viver esse tripé espiritual. Eu não posso negociar princípios e valores da palavra, porque eu quero ter comunhão com você, mas não tem como eu ter comunhão com você se você não estiver na palavra. Entende isso? Às vezes a gente não consegue ter comunhão porque falta a palavra. Como que eu vou ter comunhão com alguém que não confessa o Deus que eu confesso? Espera aí, pastor, então eu vou ser inimigo? Eu falei de comunhão, inimizade é outra coisa. Comunhão é comum acordo, algo em comum. Aquilo que ambas as partes têm. Eu tenho Jesus, o outro não tem. Então, eu posso ser colega, eu posso e devo tratar bem, eu posso e devo falar de Jesus. Agora, comunhão, o outro não tem. Eu posso ter comunhão quando este outro que não tem, passar a ter. Porque aí nós dois estamos debaixo da mesma palavra. Quem está entendendo? Jesus disse isso. Jesus disse que comunhão é a luz com as trevas. Então, se não está na palavra, irmão, palavra é a luz, palavra é a vida. Se não está na palavra, não tem comunhão. E nós nos reunimos porque nós queremos e vivemos a palavra de Deus. Mas preste bem atenção, que quando a gente vai para a igreja de Antioquia, Atos capítulo 13, então na igreja de Jerusalém tinha palavra, diga palavra, comunhão e oração. Ainda pegando um ganchinho de oração, a Bíblia diz que tudo que for ligado na terra será ligado no... E o verbo ligar tem a ver com aquilo que dá liga. Oh, peraí, que mistério. Eu não consigo ligar água e óleo. Água e óleo ficam no mesmo recipiente, ficam. Se eu colocar óleo dentro dessa garrafa, vai ter água e óleo na garrafa. Mas não dá liga, não liga, não mistura. Fica no mesmo recipiente, mas não mistura. Pode balançar, chacoalhar, fazer o que quiser, mas não mistura. Porque uma essência é água, a outra essência é óleo. São duas substâncias diferentes. Não vai dar liga. E quando Jesus fala assim, tudo que for ligado na terra será ligado no céu, ele está falando de quê? De oração. Ele está dizendo assim, até para orar tem que estar no mesmo propósito. Até para orar tem que estar na mesma palavra. Porque se dois ou mais concordarem com alguma coisa na terra,
do céu será respondido. Porque nós estamos na mesma palavra. E às vezes a gente fica forçando coisas que não sabe, a gente já sabe que não vai dar certo. Agora, se estiver na mesma palavra, irmão, Jesus cura. Jesus não mudou, Ele continua curando. Mas Jesus cura debaixo da sua palavra. Entende o que eu estou falando? Jesus vai fazer milagres debaixo da sua palavra. Agora, quando a gente olha para Atos capítulo 13, no versículo 1. Atos 13, versículo 1. Cadê para mim, por favor? Diz assim, ó. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger africano. Níger, esse é africano. É um homem preto, Simeão. Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes. Esse Manaém foi criado com Herodes. Esse cara aqui foi criado com a alta cúpula romana. Então eu tenho ali uma mistureba de gente. Eu tenho Barnabé, um homem rico, muito rico. Barnabé, eu tenho Simeão, eu tenho o Simeão que é um homem preto, e eu estou fazendo questão de dizer a cor desse homem para você entender. Esse homem ali de uma região da África. E aí nós temos então o Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes. A gente tem etnias diferentes, classes sociais diferentes, pessoas de culturas diferentes, de histórias diferentes, mas estavam reunidos na igreja de Antioquia. O que eu aprendo com isso? O que deu certo na igreja de Antioquia? É que a igreja de Antioquia, irmãos, era uma igreja que tinha uma pluralidade cultural, só que as diferenças culturais, sociais e de etnias, elas terminavam na palavra. Acho que você não entendeu. Eu não tenho que ser igual a você. Comunhão não é ser gado. Sabe, gado, boi, manada. Caminhar todos para o mesmo lugar. Isso não é comunhão. Comunhão é, nós somos diferentes em tudo. Nós temos culturas diferentes, histórias de vida diferentes. Nós temos níveis sociais diferentes. Porque nós não vivemos o socialismo. Nós vivemos cada um a sua história. Mas cada um a sua história. Estamos reunidos na mesma palavra. A igreja de Antioquia deu certo. E a gente vê que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E eram todo mundo diferente de todo mundo. Louvado seja Deus. Porque nós somos indivíduos. E enquanto indivíduos que somos, Deus quer que continuemos na individualidade, juntos no mesmo espaço, debaixo de uma só palavra. Louvado seja Deus, porque veja bem, essa igreja tinha vários dons. Pastor Mário, que tremendo, porque diz assim, que ali havia profetas e mestres. Não diz que havia só profeta, não diz que havia só mestres, havia profetas e mestres, e louvado seja Deus, porque aquela igreja deu certo, porque as pessoas diferentes tinham dons diferentes. E eu louvo a Deus por isso, porque, irmão, você está me vendo aqui pregar, e pela misericórdia de Deus, a minha vocação, o meu chamado, é o chamado para o ensino. Mestre, é a minha vocação. E talvez você esteja aí dizendo assim: ai, como que eu queria pregar, ai, como que eu gostaria, acho tão bonito pregar. Mas não é achar bonito pregar e querer pregar. A questão é, se submeta à palavra, e a palavra de Deus vai direcionar você, irmão, que você tem o seu dom, é o dom que Deus te deu. Você é diferente de mim, você é diferente do outro, mas Deus te deu um dom. Deus te chamou para uma coisa específica. Ali tinha pessoas diferentes, com dons diferentes, e a igreja dava certo, porque cada um fazia o que Deus chamou para fazer. Deus chamou para pregar, prega. Agora vai querer cantar? Não, para, irmão, para. Deus chamou para pregar, prega.
Deus chamou para cantar? Cante. Ah, Deus não me chamou para nada disso. Deus me chamou para ficar na porta. Então eu vou ficar, porque na porta é onde Deus me quer e é o meu melhor para Deus. Deus me chamou para limpar a escolinha lá, para limpar a sala. Então limpa. Faça o que Deus te chamou, porque é isso que agrada a Deus e é isso que dá certo. Sabe o que dá certo, senhores? Dá certo é estar no centro da vontade de Deus, porque os dons são diferentes. Os chamados são diferentes, as vocações são diferentes. O problema é que dá errado quando a gente quer fazer o que Deus não chamou para fazer. Quando a gente quer fazer porque a gente acha bonito fazer. Quando a gente acha que é interessante fazer. Ou porque a gente gosta de fazer. Nem todo mundo que gosta de cantar é cantor. Gostar de cantar é uma coisa, e é legal gostar de cantar. Porque quem canta, a gente percebe que é uma pessoa alegre. Canta enquanto dirige. Canta enquanto lava roupa, enquanto trabalha, a gente canta. Mas o fato de você gostar de cantar, você é cantor? Não. Você quer ser feliz? Quantos querem felicidade do reino? Então faz o que Deus te chamou para fazer. Só isso. Se Deus te chamou para fazer bolo, é um bolo que você vai fazer, você vai ser feliz. A igreja de Antioquia, no versículo de número 2, olha lá, por que deu certo essa igreja? Era uma igreja de uma pluralidade cultural. Enquanto adorava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O interessante é que aquela igreja é diferente, com pessoas diferentes, de cultura diferente. Aquela igreja, eles começam a adorar ao Senhor, eles começam a se consagrar, e de repente Deus fala com aquela igreja, e Deus começa a separar pessoas, especificamente para ministérios. A igreja que dá certo, está muito claro quem tem que fazer o quê. A igreja que dá certo, está muito claro o que eu tenho que fazer e o que o irmão tem que fazer. Como agora aqui, está muito claro que eu tenho que pregar e ele tem que tocar o teclado. Se a gente trocar, será que vai dar muito certo? Não que o irmão não seja pregador. Eu sei que eu não sou tecladista. Diga comigo assim: aquilo que dá certo é o que fica muito claro. Entendeu? Tem que ficar claro. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, se consagravam, o Espírito Santo falou com a igreja. É tremendo porque o Espírito Santo falou: ó, João, você vai fazer isso. Pedro, tu vai fazer aquilo. Tiago vai fazer isso. Por quê? Porque vai dar certo. Quando o Espírito de Deus nos separa para a obra, dá certo, irmão. Tem muita igreja que sucumbiu. Tem muita igreja que já era, a porta fechou. E fechou por quê? Porque Deus queria que fechasse? Não! É porque é gente certa no lugar errado. Não é gente errada, é gente certa. Mas às vezes o lugar está errado. Em Antioquia, a igreja estava muito claro quem que ia fazer o quê. E se nós tivermos claro o que nós vamos fazer no corpo de Cristo, irmão, vai vir mais 31 anos de bave, mais 31, e mais 31 vai multiplicando, a gente morre, a nossa geração que vem depois vai continuar, e a geração depois, e depois, e depois, por quê? Porque dá certo. Escute isso para eu caminhar para o fim. Aqui a igreja de Antioquia, então, era uma igreja plural, era uma igreja que eles tinham essa sensibilidade de saber quem ia fazer o quê. E aí no versículo 3 diz, versículo 4, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Olha para mim. Pastor Mário, preste atenção nisso. Vai ter gente aqui que o Senhor vai ganhar para Jesus, ou já ganhou. O Senhor vai se desgastar muito, ensinando, preparando, polindo, formando caráter. E quando essa pessoa estiver no auge dela, no auge, aí o Senhor vai olhar e falar assim: uau,
Ó, está no auge. Agora essa pessoa no auge vai me ser útil. E o Espírito Santo vai falar assim, mas quem foi que te disse que era para você preparar para te ser útil? É para você enviar. Quem está entendendo? Essa igreja aqui, ó, é uma igreja missionária, amém? Mas essa igreja vai enviar muitos jovens. Você não entendeu, eu vou repetir, porque são seus filhos que vão. Cuidado para falar amém. Fala amém agora, depois fica chorando quando Deus manda o filho. Ai, pastor, amém. Aí passa daqui 2 anos, Deus chama para uma missão, Deus chama para uma escola missionária. Ai, pastor, Deus vai levar meu filho para servir lá não sei aonde. Então, irmã, você disse amém no dia que o pastor Luiz pregou. Então, eu vou falar de novo. Vai ter gente aqui, pastor, é sério que eu estou falando, não é jargão de pregador, é sério. Essa igreja está dando certo porque ela está preparando jovens. Há uma geração aqui que não vai ficar em Buri. Eu vou repetir, você não entendeu? Há uma geração que não vai ficar em Buri. Buri vai ficar outras pessoas. Mas vai ter um grupo aqui que vai sair para anunciar a palavra de Deus. Vai fazer grandes coisas. E os seus olhos não vão ver. Aleluia. E a última igreja que deu certo foi a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 4. Eu já vou terminar. Estou vendo que o relógio está me vencendo. Está escrito assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Ele quem? Cristo os escolheu. Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Olha para mim que eu vou explicar o que está rolando aqui. Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele diz assim: irmãos, sabemos que Deus escolheu vocês. A igreja era nova, convertida. E que o nosso evangelho não chegou a vocês somente por palavra. Paulo está dizendo que quando eles se converteram que eles ouviram a palavra, mas não era qualquer palavra, não era somente a palavra, era a palavra seguida de poder. Paulo está dizendo assim: vocês se converteram porque vocês ouviram a palavra, e a palavra que vocês ouviram era poderosa. Era uma palavra de poder. Era uma palavra, e essa palavra poder aqui é um verbo grego que é dunamis. Diga dunamis. Dunamis é uma palavra grega que na verdade vem de dinamos. Dunamis, dinamos. Dinamite. Diga dinamite. Diga bomba. Oh. O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês se converteram porque vocês ouviram a palavra, e a palavra que vocês ouviram, ela veio sobre vocês como uma bomba. Calma. Bomba explode. E o que é explodir? Quando uma bomba explode, se ela cair aqui, ela vai explodir, e a palavra explodir começa com o sufixo EX. Ex é para fora. Então, quando uma bomba explode, há um deslocamento de ar. Então, ela, pum, o ar se desloca e vai indo para todas as direções, e tudo ao redor é impactado com deslocamento de ar. Segura para dar glória. Quando uma bomba cai, pum, demora milésimos de segundo e ela faz... E tudo que está ao redor vai sendo impactado com deslocamento de ar. Porque é poder de dentro para fora. Poder de dentro para fora. Você não entendeu? Eu vou repetir. Paulo disse: vocês, Tessalonicenses, se converteram porque a palavra chegou em você e causou um impacto tão grande que foi de dentro para fora. De dentro para fora. Quem crê, aplauda Jesus.
igreja de Tessalonicenses deu certo, porque os crentes de Tessalonicenses causavam impacto pela palavra. Jovens, eu trabalho com jovens e adolescentes. Sou professor no estado, ensino médio. Os desafios são diários. Os desafios são diversos. Jovens que estão se perdendo. Mas a glória do Senhor é tremenda. Eu não posso falar de Jesus na escola. O Estado não me permite. Mas aí eu, como não posso falar, Deus sempre levanta um jovem. Sabe, no meio de 30, Deus levanta um crente jovem. Aquele crente que às vezes na igreja ninguém dá nada por ele. Mas lá na escola, quando ele tem oportunidade, aí ele faz a diferença. E ele nem sabe que pode, ele não sabe que pode, tadinho. Ele não sabe. Mas aí ele começa a falar alguma coisa, ele fala outra coisa, e daqui a pouco ele começa a incomodar com o que ele fala, sabe por quê? Porque é o poder de Deus que está dentro e começa a vir para fora. Quem está entendendo? Eu estou falando para alguns jovens aqui, deixa eu te dizer uma coisa, jovem, você que tem menos de 21 anos para baixo, levanta sua mão. Isso não quer dizer que mais de 22 seja velho. É a direção que Deus me deu. Levanta a mão de novo. 21 anos, levanta a mão. Levanta a mão. Fica em pé, por favor. Rápido, fica em pé. Você que tem 21 anos para baixo. Pastor Mário, fica em pé, rapidinho. Você que tem 21 anos para eu te ver. Deixa eu olhar para você, olha para mim. O que eu vou falar com você é muito sério. Bomba tem que ser usada. Mas não é para destruir vidas. É para dilacerar as trevas. Eu pedi para você ficar em pé porque eu quero ser profeta na sua vida. Eu quero ser profeta, faz assim com sua mão. Eu estou profetizando em nome do Senhor Jesus, como servo do Senhor, que a tua vida seja instrumento de Deus na tua escola, seja instrumento de Deus aqui na cidade de Buri, e que você seja uma bomba de Deus, que você tenha poder de Deus, unção de Deus, graça de Deus, que os dons espirituais te alcancem, receba dons. Shomontre vai que anarabraçai. Receba. Poder sentar. A igreja de Antioquia tinha poder. Mas olha interessante. Para eu encerrar. No versículo de número 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Olha para mim. Paulo está dizendo, vocês sabem como nós nos procedemos. Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses. Igreja nova, acabou de acontecer a igreja. E Paulo está dizendo, vocês têm poder. Vocês são uma bomba. Mas vocês olharam para nós, Paulo está dizendo, e vocês sabem como nós agimos, testemunho. E aí, porque vocês sabem como nós agimos, olha o versículo 6. De fato, vocês se tornaram nossos... Uau! Paulo está dizendo só, vocês têm poder, porque a palavra chegou em vocês com poder. Vocês conviveram com a gente e viram o nosso testemunho. E o nosso testemunho entre vocês era tão forte, que vocês sabem como nos imitar. Vocês viraram nossos imitadores. Paulo não está sendo arrogante. Paulo não está sendo orgulhoso em dizer, vocês nos imitaram. Não, Paulo está sendo crente. Porque esse negócio aí de, não olha para mim não, irmão, olha para Jesus. Ô, irmão, para com isso. Sai fora, hein? Sabe esses crentes que falam assim, não olha para mim não, eu sou falho, olha para Jesus. Sai fora, hein? Porque essa é a maneira mais fácil de eu me convencer que eu posso continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. Porque na hora que alguém falar alguma coisa, fala, não olha para mim não, irmão, olha para Jesus. Mas não é isso que Jesus quer.
Jesus olha para a gente e fala assim, então, mas eu quero que eles olhem para você. Porque eu quero refletir a minha glória em você. Eu quero que as pessoas olhem para você, porque eu quero refletir a minha glória em você. Por isso, Paulo não teve nenhum problema em dizer, vocês são nossos imitadores. Porque Paulo tinha convicção. Paulo disse, eu sei quem eu fui no meio de vocês. Eu não sou perfeito, mas escândalo também eu não dei. Eu posso ser exemplo? Sim. Isso é maturidade cristã. Você entende por que a igreja de Antioquia deu certo? A igreja que tinha bons exemplos e uma igreja cheia de poder. Quem está comigo, diga amém, que eu vou terminar agora aqui, ó. Aí, no versículo 7, e assim tornaram-se modelo. Eu acho tremendo, pastor Mário, que Paulo está dizendo assim, ó, nós fomos modelo para vocês, vocês aprenderam com a gente, e agora vocês se tornaram modelos. É isso que Jesus espera da igreja Batista em Buri. Modelo. Modelo. E é uma igreja modelo. Está há 31 anos aí. E aí Paulo vai dizer assim, porque, versículo 8, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor. Vocês fizeram o que nós fizemos. Agora se coloque em pé para eu encerrar. Eu gosto de encerrar com o povo em pé. Olha o versículo, pastor Mário. Olha o versículo 8, que tremendo. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas a fé que vocês têm em Deus também se tornou conhecida em toda parte. Eles eram modelos. O resultado, o fim do versículo, irmão. Olha o fim do versículo. O resultado, Paulo está dizendo assim, a conclusão é que não temos necessidade de dizer mais nada. Entendeu? Paulo está terminando dizendo assim, ó, você quer saber de uma coisa? Para essa igreja aqui de Tessalônica, eu nem vou falar mais nada, não tem mais o que falar. Uma igreja que se converteu no poder. Uma igreja que dá testemunho. Uma igreja que é exemplo. Não tem como dar errado. E quanto a isso, eu não tenho mais nada a dizer. E ele encerra. Eu posso orar pela igreja, pastor? Quero chamar o grupo de louvor, mas eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração quando o Senhor me convidou. Eu quero orar por todos, sem exceção, todos aqueles que exercem algum ministério na igreja. Todos aqueles que exercem algum ministério, seja qual for o teu ministério. Depois eu oro pelos os outros irmãos. Mas eu estou seguindo aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração. Deixa eu orar por sua vida. Todos que... eu faço alguma coisa. Todos, pastor. Todos. Podem vir aqui à frente. Todos. Todo mundo. Quero orar por sua vida. A igreja inteira, opa, isso é muito bom. Significa que tem uma igreja que serve. Sabe, o inimigo tenta laços e embaraços. Tá vendo? Não sei cantar. Por isso que eu prego. Todos estão aqui?